Juliana, oi, Olá, Isabela, boa tudo bom? noite, tudo bem? Você tá bem? Boa Eu tô noite. bem. Hoje nós Vamos vamos embora. falar sobre luz e sombra, né? Os aspectos do Isso, inconsciente da da nossa personalidade, né? isso. Trazer um pouquinho, né? Que o pessoal às vezes tem, a gente fica sempre, né, de luz, né, de ser iluminado, né? E vamos entender um pouco, né, esse conceito, né? E a gente sempre coloca a sombra como uma coisa tão que a gente precisa colocar debaixo, né? Aquela varrer para debaixo do tapete, né? Então vamos falar um pouquinho da É. importância de acolher a sombra, né? Como é importante a gente olhar para esse lado, para a gente se compreender melhor, né? E se tornar, Uhum. que afinal de contas nós somos polaridade, né? Então, tem calor e frio, né? Tem luz e sombra, né? Então, é importante a gente entender esses conceitos para se entender melhor, né? Eu acho que quanto mais a gente reconhece a nossa sombra, mais tolerantes a gente se torna e menos preconceituosos a gente se torna, porque quando a gente entende a nossa. Sim, conforme a gente vai entendendo como que nós somos, né? A nossa personalidade, né? Tirar aquela coisa do mito, né? De que sentir raiva, ódio, e outros sentimentos, né? Isso é algo ruim, não é ruim, é algo nosso, e que a luz, na verdade, né, seres de luz, como todo mundo acha que sim, né? Por isso, luz e sombra é muito importante, porque é lucidez sobre a minha sombra. Todo mundo acha que luz é algo bonzinho, né? Não existe isso. Claro que, obviamente, a gente tem nossos lados, as polaridades, como você falou, mas isso não quer dizer que a gente é um ser de luz. Não que a gente não possa vir a ser em alguns momentos, sim, mas não é nesse sentido que é a live de hoje, né? Mesmo porque somos o que somos, né? Viemos para manifestar as nossas emoções, nossos sentimentos, nós fazemos parte do todo, reconhecer que sentimos alguns sentimentos que talvez as pessoas têm um conceito de que não é bom e que quem sente a raiva, a ira, inveja, outros sentimentos, né? Até mesmo em alguns momentos a gente mata algumas pessoas dentro de nós, né? Quando a gente está em sofrimento ou quando aquela pessoa deixa a gente irritado, com ira, e aí isso é naturalmente da nossa espécie, né? A gente está aprendendo a lidar com essas emoções. Então, o tema é bem pertinente, né? Mesma coisa no caso do que a gente está vivendo, da pandemia, né? Lidar com tudo que vem acontecendo faz da gente ficar muito sensível para esses sentimentos que a gente está falando e a gente não tem uma compreensão de que isso é natural. Por quê? Porque a gente fica, através das notícias, né, das pessoas fazerem, algumas vezes, pensar nelas mesmas, né, e não ter um cuidado, por exemplo, e serem criticadas quando a gente assiste um noticiário que as pessoas que estão doentes, estão indo para a rua, por exemplo, né, ou não usam a máscara, que estão faladas. E aí as pessoas não se manifestam dentro dos pontos coletivos de que forma? No arquétipo? Com raiva, né? Todo mundo concorda dentro dessa mente, né? Do inconsciente. E é um absurdo as pessoas agirem dessa forma. Então, esse é o lado sombra, no sentido do arquétipo, né? Sim.
E as E a pessoas gente não e entendem isso, né? a gente também tem que, né, a gente tem que contar um segredo aí pro pessoal, né? Que assim, a sombra, quanto mais a gente se esconde, a sombra, na verdade, ela está como um luminoso na nossa Sim, testa, né? mas ela Na quer. verdade, as pessoas, a gente só esconde a sombra de nós mesmos, né? Porque as pessoas que a gente convive, né, a gente acaba refletindo isso, além do que a gente projeta, né? A questão da nossa Sim, sombra, a gente projeta muito no outro, né? Tanto que quando Jung vem arquétipos, né, que quando ele traz o conceito de ânimas e ânimo, né, que a ânima seria o lado, né, a polaridade feminino homem, como ele enxerga, né, o sexo feminino e o ânimos, né, o lado da polaridade masculina na mulher, a sombra, ela na verdade a gente projeta muito a sombra, né, no mesmo sexo, né? Então, se a gente, como a gente lida, né, com as mulheres da nossa vida, com as nossas amigas e tal, a gente projeta muito, a sombra vem projetar, né, nessas relações, né, interpessoais. exatamente. A gente faz isso, né? Que é um tipo de sombra, né? Sombra de projeção, né? Exatamente. E assim, é muito difícil, inclusive, a gente fazer esse exercício diário, né? Por exemplo, porque todo dia a gente tem esse lado sombra, né? Ele surge, né? E é como uma função. E aí você lidar com isso é ter lucidez, né? Sobre como você é, né? Isso é fazer um autoconhecimento. E eu acredito que isso é muito importante, né? Principalmente nessa modalidade que estamos vivendo hoje. Vamos falar uma modalidade que não é bonitinha, mas é algo muito tenso, né? E aí a gente Eu acho que reconhecer que a gente sente, né, esse o medo, né? Medo é uma isolamento, sombra também, né? Isso, isolamento também, né? Propicia da gente ficar cada vez mais tenso, mais raivoso, porque a gente está tendo que conviver com a nossa personalidade mais de perto, né? Tá mudo. exatamente, eu acho que o isolamento trouxe para gente Isso, e eu falo que ele trouxe uma oportunidade da gente, né, se olhar para dentro, né? Então assim, como a gente está lidando com as nossas sombras, né? Eu acho que mais do que nunca esse isolamento social traz essas sombras à tona, porque ele gera, né, com toda a situação, geração de medo, né, de insegurança, né, o como será amanhã, né, as pessoas que estão aí perdendo seus trabalhos, né, então eu acho que esse lado sombra, ele vem com tudo, e aí qual que é a importância? Saber identificar, né, e isso. saber realmente acolher, né, falar assim, eu Não tenho negar, medo, né? Não reprimir, né? né, porque quem não tem medo, né? Tenho medo, Uhum. mas como? Exatamente, porque quanto mais a gente. Porque o que acontece? A gente está nesse momento ah, onde também muita gente agora está, né, tá procurando essa coisa, porque agora eu quero ser luz, alecrim dourado, né? O famoso alecrim dourado, mas Exatamente. não olha para a sua sombra. E aí não vai ser, Não. né? A gente desculpa, não vai ser alecrim dourado. Até porque se a gente está aqui hoje, é porque a gente tem realmente muito para trabalhar, né? Se a gente está nesse momento, né, nessa encarnação, é porque a gente tem muito que trabalhar, né? Sim. E eu acho que a gente tem que, sim, quanto mais, né, até o Jung fala que quando o inconsciente ele é negado, né, ele se torna destino. Então, acho que é É. melhor, né, é o famoso aceita que dói menos, né? Vamos olhar o que eu tenho. Não é só a questão do medo,
né, as pessoas Acolher, né? têm muito ai, Totalmente, porque né? eu não Aceitar, né? sou invejoso. Ai, porque eu não sou orgulhosa. Né? E, na verdade, só de falar que não é orgulhosa já tá sendo orgulhosa, né? O famoso orgulho mal usado. Sim. Travou. Não estou te ouvindo. A gente tem que aceitar a maneira, né, de perceber, né, as nossas sombras. Na verdade, a gente perceber quando as nossas emoções ficam muito exageradas. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Pessoal, dá um ok É, aí, se estão me ouvindo. acho que voltou. Porque para mim aqui tá ok. A Esse pessoal que tá. gente tem um conceito, né, muito distorcido dessa questão Aqui. do nosso lado, né, desse lado sombra, Tá né, ok? que Estão me é, ouvindo? ok, eu estou. Está cortando, mas dá para Voltou? ouvir. Mas o que eu estava falando, Ana, é que uma boa maneira que a gente tem de perceber, né, as nossas sombras é Uhum. perceber quando as nossas emoções ficam muito exageradas, né? Como diz Márcia Marins, aquele vucu-vucu, né? Que a gente Isso, tem, né? Porque, ou mesmo, e isso a gente tem que prestar atenção, mesmo quando são coisas que causam muita repulsão na gente, Uhum. ou então até mesmo muita atração, né? Porque Sim. também as pessoas sempre colocam a sombra, né? Sempre com coisas muito negativas. Ah, é o Não, pior do pior é o que eu não exagero dos deixo dois de... lados, né? São exageros dos dois lados, né? A gente pode colocar É. aí até um exemplo, né? Que até é estudado em psicanálise, a gente estuda, que é a questão mesmo daquele cara extremamente homofóbico, Olha né? lá, a Bia Que colocou, tão quando mais fácil enxergar a sombra dos outros do que as nossas próprias. É claro. exatamente, Mas, ó, fica lembrando que atenta, porque quando eu enxergo a sombra do outro, está em mim, tá? Não se iludam, não. exatamente, exatamente. Isso que eu ia falar, quando a gente, né, a gente fica apontando o dedo, e É. normalmente o que mais incomoda, né, no outro é Uhum. porque a gente tem Não é aquilo uma dentro da regra, gente. tá? Mas normalmente, assim, naturalmente, não é normal. É natural a gente fazer essa projeção, que é o que a gente falou agora mesmo, né? Então, um tipo de projeção. Projeta no outro, que a gente acha que o outro tem, na verdade, isso está inserido dentro de mim, porque o desconforto e aquela forma de eu enxergar é o espelho, ó, o Marcelo está falando. É Isso, isso mesmo, exatamente. é o espelho. É o espelho. Ainda bem que existe o outro, né? Porque, de certa forma, é uma chance, vamos dizer assim, não acho nem essa palavra adequada, mas é uma forma que a gente tem na nossa espécie de conseguir ver que algo está diferente, né? Por que eu estou em desconforto com a ação daquela pessoa? Né? Por que aquilo está em desconforto dentro de mim? Por que aquela pessoa faz determinada coisa que eu não fico bem com aquela ação? Né? Então, é fazer uma reflexão. Por quê? Porque se eu tenho dentro de mim algo que não é compatível com aquela ação, não me incomodaria, né? E se eu estou enxergando esse outro está, de certa forma, incomodando a mim, é porque isso está dentro de mim. O desconforto é meu, não é do outro. Tem que ficar atento com relação a isso. E não é uma Certo. regra, obviamente, mas, tipo, 80% é você, né? É igual quando os pais falam assim, meu filho não tem algum problema. Não, vamos analisar, porque o problema está no adulto. A criança não tem problema, né?
tem algumas coisas e tal que a criança pode apresentar, mas é o adulto que está incomodado com aquela forma natural daquela criança se expressar. E também é um lado sombra do adulto, né? E É, precisa o que a ser gente olhado. fala, né? Por exemplo, que a gente tem que prestar muita atenção, né? É um exemplo também, né, da mulher, a mulher quando muito recatada, a famosa recatada aí do lar, né, que quando a gente vai entender, né, que na verdade ela tem uma série de desejos reprimidos e aí projeta na outra, né, a outra é a vagabunda, a outra é a piranha, né, na verdade, E, por que que incomoda tanto? Né, a uhum, atitude do outro. E eu acho que isso é importante a gente olhar. Por que que aquilo me incomoda tanto? Né? Ainda mais uhum, a gente está num momento de tanta polaridade, né? A gente está vivendo esse, né, principalmente na área política, né? Então, eu acho que uhum, é importante, porque a partir do momento que eu olho e que eu começo a observar, mas por que que isso me incomoda? Né? uhum. Por que que, né, que tal atitude, né, não é legal? Né? Isso está em mim? Né? Porque, como a gente já disse, né, a gente tem essa tendência a projetar no outro. Né? E eu acho que o importante nesse momento de tanta polaridade, é a gente conseguir, né, o famoso, né, caminho do meio, né? Eu acho que não é Exatamente. nem 8 nem 80, né? Porque assim, eu trago uma tese, uma verdade que é minha, mas né, o outro traz a antítese. Eu acho que assim, o que a gente tem que trazer a partir daí é a gente entrar, né, conseguir usar essas duas polaridades para transformar numa síntese, né? Vamos entrar num acordo, vamos, né, trazer o caminho do meio. Né? Eu acho que isso, quando você acolhe a sua sombra, você começa a ser realmente mais tolerante. Você começa a ter a atitude, você começa a ser menos preconceituoso, né? Porque você Também. começa a entender que faz parte do ser humano, né? Uhum. Entender essa diversidade, né, que nós temos inseridos em nós. E aceitar também que a gente é assim, porque cada um de nós tem, sim, dentro de nós, uma personalidade. E às vezes, quando não é reprimido ou negado, é até desconhecido pela própria pessoa. Então, é observar, né, fazer, sempre usar, fazer de uso de análise, por exemplo, igual nós, né, analista espiritualista. A gente sempre tem casos assim, consultório, você sabe, com seus clientes e tal, e isso é muito comum acontecer, né? Quem não sentiu isso, quem não teve raiva, ódio, medo, se sentiu culpado e não aceita, ou desejou alguma coisa que está no arquétipo que não é uma coisa boa, que essa pessoa que pensa isso ou sente isso não é uma pessoa do bem, porque a gente tem esses valores inseridos, né? A partir do momento que a gente vem de alguns conceitos, né? Pré-estabelecidos e a mente, né? O inconsciente coletivo passa isso para nós, né? Dessa valorização de alguns aspectos, por exemplo, de a gente, né, nesse caso da luz, né, que é para chamar atenção mesmo, que a gente precisa fazer isso, que a gente não tem que nada, a gente precisa entender que nós somos do jeito que somos e viemos para manifestar algumas coisas que estão dentro de nós. Porém, quando aquilo me deixa mal, me provoca algum tipo de psicose, neurose e tal, eu preciso olhar para isso. Por quê? Porque se eu não olho do jeito que eu sou, né, do jeito que eu me manifesto, se eu sentir essas emoções, esses sentimentos com relação a algum acontecimento, é natural da nossa espécie, né? A gente está aqui aprendendo e como aprendiz, a gente vai sentir algumas coisas que vão causar algum tipo de desconforto, porque a gente traz alguns conceitos
né? Mas quando eu observo, eu tenho lucidez do meu lado sombra e eu reconheço e acolho, eu não surto, eu não tenho tantas neuroses e nem ponho em risco outras pessoas. Por quê? Porque quando eu não acolho esse meu lado sombra, eu posso surtar, eu posso ser agressivo, atacar pessoas. Então, às vezes as pessoas passam e têm esse tipo de comportamento e não faz ideia que é por isso. Essa é uma das razões, né? Porque quando eu entendo como eu sou, eu não controlo, mas eu tenho conhecimento. E quando eu tenho conhecimento, eu vou prestar mais atenção em que determinada situação aquilo é mais forte em mim. Por que aquilo está daquela forma, com aquela violência? E se eu preciso de um tratamento, também eu vou procurar um médico que me dê uma condição através de um remedinho e tal, para que eu tenha um controle sobre essas emoções, porque às vezes não é só uma questão da nossa psique, às vezes é um pouco mais profundo. Então, cada caso é um caso, né? Terapia com psicanalista e espiritualista, eu acho maravilhoso, mas às vezes nós, né, terapeutas, precisamos entender que às vezes a pessoa precisa ir para um psiquiatra, um outro tipo de assessoria, né? E não nos cabe, né? Ficar medicando e tudo mais. Nós não somos médicos, né? Então, Sim, com eu certeza. acredito, né, que é legal a gente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa está vivendo um momento desse e não está percebendo, né? Eu acho que é importante, né, até quando a gente faz os estudos de neurociência, né, porque quando a gente começa um tratamento e a gente vai conhecendo o nosso cliente, né, o nosso assistido, é também entender e saber e perguntar se ele sabe como tá as taxas hormonais dele, né, se ele tem ido ao médico feito de sangue, porque às vezes realmente existem distúrbios hormonais, né, distúrbios Isso. físicos que Uhum, desencadeiam processos depressivos, né, que uhum, desencadeiam uma série de processos mentais que é importante a gente estar atento também, né? E é claro que uma vez isso identificado, é claro, sempre recomendando, né, caso, né, o cliente não tenha ido e tal, mas é perguntar, pô, você já fez exame de sangue, né? Como é que tá uhum, suas taxas hormonais, né? Porque a gente sabe, né, como que tá de repente os níveis para entender se os níveis de dopamina, serotonina, porque às vezes é claro que também tem o processo inverso, que a pessoa uhum, vem já de um processo, começa num processo depressivo e isso vem, e claro, e vai acarretar o físico, como às uhum, vezes pessoas que já têm uma genética, que já tem algum determinado hormônio que já é mais baixo, e que às vezes, é claro que você tem umas, por exemplo, a serotonina, né, que você pode fazer aí, pô, vamos fazer exercício físico, você tem também, né, algumas opções naturais para poder ajudar no processo do paciente, mas se o caso dele uhum. é um processo de médico, né, a gente sabe que, né, não, então ó, vai no psiquiatra, tem uma indicação de um psiquiatra que ele vai te avaliar e ele vai entender se você deve levar uma medicação ou não. Né? É Então, isso uma já, outra já consciência, sai, né? porque aí você faz o tratamento, né, em conjunto, né? Ele tem o tratamento dele alopático, o tratamento dele na medicina tradicional, Uhum, mas ele também tem esse suporte que muitas vezes, né, o psiquiatra ele faz. E aí tem o suporte da terapia, ou com psicólogo, ou com psicanalista, né, que eu uhum. acho que são as duas ferramentas hoje que vão realmente dar o apoio para aquele cliente, para que ele possa se reerguer e voltar a ter uma vida mais consciente, mais saudável, né? Sair dos processos de dor que ele vem sofrendo, né? Acho legal a gente falar, porque
essas coisas, a gente precisa prestar atenção, né? Porque essas neuroses que nós somos neuróticos, né? Essas coisas que acontecem não é só de ordem psíquica só, né? A gente sabe que está aí, né? Mas tem alguns processos que não, que a gente veio com algumas questões hormonais, como você falou, e até parte de hereditariedade e tudo mais. Então, a gente não pode ser leviano de falar, não, com a terapia tudo resolve. Não é bem assim, né? A gente sabe que não, e é bom a gente falar sobre isso, porque as pessoas, às vezes, deixam até o tratamento para ficar só na terapia. Né? Tem pessoas que realmente, né, tomam remédio e tudo mais, e tomar remédio, de certa forma, é meio, né, enche um pouquinho. Né? Mas a gente sabe que é necessário, né? Que precisa, né? Não tem como. A gente às vezes precisa do remedinho, né? Para dar um bem-estar e tudo mais, um certo equilíbrio. Mas mesmo tomando remedinho, tem que ter consciência, assim, todo mundo, né? Eu acho que o principal, eu acho que né, da psicanálise, a importância de se fazer terapia, é você realmente começar a ter esse ganho de consciência. Né? Porque quando a gente fala, né, porque às vezes parece ser muito fácil, né? Acolhe a sua sombra, né, para você ganhar mais lucidez, né? Muitas vezes é muito fácil falar, né? Mas assim, a gente também tem que entender que acolher a sua sombra, né, é você entender que você não vai, o processo para lucidez, para luz, né, no sentido de lucidez, é entender que assim, gente, eu sou uma pessoa estourada. Eu sou uma pessoa impaciente. Né? É uma característica, né? Por exemplo, é uma característica da pessoa, e aí você não tem que se martirizar, não, porque agora eu preciso ser a pessoa mais paciente do mundo. Eu vou meditar 3 horas por dia e eu vou viver zen. Não é assim, né? A gente tem que entender, assim, o acolher é entender que aquilo faz parte da minha personalidade. Então, como eu vou lidar com isso? Né? Por isso que até quando a gente fala da questão da tolerância, né, é entender que assim, a gente tem que acolher as nossas sombras, nos tornar tolerantes, mas não sermos permissivos. Né? Porque, eu sou uma candura, estão pisando no meu pé e eu tô assim, né? Ai, que lindo você Tá pisar no tudo meu bem. pé. Ai, eu fico tão feliz quando eu sinto dor. Entendeu? Que a ideia de você olhar, né? E aí quando a gente fala das sombras, a gente entra também um pouco na questão dos instintos, né? Que são, né, os famosos 7 pecados capitais, que a gente comentou até na última live. É entender, é começar a ver que, cara, ter ira pode ser muito bom, porque a ira te dá movimento. Ela faz com que você se movimente. O orgulho bem usado, né? Ele faz com que eu, ele te apoia na sua decisão. Ele me O orgulho apoia, bem usado, ele te apoia, né? Ele Não te é dá o coisa amor ruim, próprio. Né? Isso, exatamente. É o amor próprio, ele está ligado ao amor próprio. Né? Quando a gente fala de arrogância, aquela pessoa é super arrogante. Porque arroga, fala. Ninguém entende isso. Arrogar é falar, pôr para fora o seu conhecimento. Isso é arrogar. Não é arrogar do arrogante, de chato, de antipático. E se for, é uma característica. Tudo bem. Por que não? E se ele é antipático, ele antecede a simpatia. A gente tem que entender o que quer dizer cada palavra e parar de ficar dando coisa feia ou coisa bonita, porque não existe isso. Isso é uma criação de controle. A nossa espécie usa esse artifício para dizer que o outro é bom ou o outro é ruim. O que você está fazendo é uma coisa boa ou é uma coisa ruim. Não existe. Porque o que acontece quando a gente entende dentro da psicanálise de espiritualidade que tudo está fundamentado no que eu preciso viver, vivenciar. Lembra o coração? Qual é o motivo da minha vinda e da minha vida?
é o manifestar o que eu preciso aprender. Então, isso é natural de cada um de nós. Entender e aceitar como somos e para que viemos, isso demanda muita energia, né? Muita energia. E quais são as energias que a gente precisa usar para esse manifesto? A que a gente já tem pronta do animal. Então, quando eu entendo isso e acolho, param as minhas neuroses, porque eu não vim e não estou para ser o bonitinho que o outro quer. O outro quer para ele, então ele precisa fazer o movimento dele. E é essa dificuldade que as pessoas têm de entender esse processo. Por isso que ficam muito apontando, né? Porque eles não conseguem entender que o dedão está para ele, ó. Os três dedos Mas também. os outros quatro. São quatro. São tudo para ele, um só para o outro. É tudo para Exatamente. ele, ó. Né? E é uma brincadeira que é bem pertinente, né? Vamos combinar. Ela é bem, né? E faz todo sentido, porque se eu não entendo essa lógica, não percebo isso dentro de mim e não me aceito, não me acolho como eu sou, eu não estou falando do outro em nenhum momento, eu estou falando de mim o tempo todo. E as pessoas não estão entendendo isso, sabia? Vocês não entendem isso? Quando eu falo assim, Não, aquela pessoa fez aquilo para mim, mas ela é uma antipática. Quem é antipática? Sou eu. Ai, porque ela pegou no meu pé. Ela pegou no meu pé porque eu permiti. Quem que pega no meu pé? Sou eu. Ai, porque ela não vê qualidade em mim, mas ela não vê qualidade em mim porque eu não estou vendo. Ela vai dar para mim o espelho daquilo que eu sinto. Então, a gente, né, você, todo mundo, a gente tem momentos que a gente vive isso na nossa vida, né, por qualquer razão. Só que a gente precisa começar a fazer o autoconhecimento e tirar essa venda dos nossos olhos, né? Aceitar que a gente tem essas questões para resolver. Se eu não me aceitar e achar que isso é certo e errado, eu vou viver doente. Por quê? Quem que vive aqui dentro? Quem que habita esse corpinho? É a minha alma. Não é? A energia está aqui dentro, inserida aqui. Os movimentos e os sentimentos de quem são? São meus, não é do outro. Nunca foi. Como eu enxergo o outro é como eu sou. Sempre vai ser assim. De uma forma simples que eu estou falando, claro. Mas Sim. não é? É que é a mesma coisa, né? Que nem a gente fica, às vezes, muitas vezes, né? As inseguranças que a gente tem são sempre inseguranças, né? Muitas vezes, por quê? O que o outro vai pensar? Ai, se eu fizer Isso, isso, o que o outro vai dizer? Ai, mas vão me criticar. Ai, mas isso. não sei, né? E você acaba realmente se deprimindo, né? E reprimindo Uhum. os teus desejos, as tuas coisas, porque e se, né? É o famoso e se. E se o e É, aí muitas vezes você acaba deixando de viver coisas e fazer coisas que para você são importantes, porque você fica pensando exatamente. no que o outro vai pensar, né? Uhum. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a entender isso e falar, não, eu vou fazer porque eu estou afim de fazer. Se o outro falar mal, se o outro não gostar, é problema do Do outro, outro. não é problema meu. Eu estou bem, eu Exatamente. estou feliz com que isso, né? Eu quero sair um dia de blusa de bolinha e, sei lá, de short florido de várias cores e tal. Gente, eu estou afim. Sabe? Então acho que as pessoas Porque precisam você parar com essa vê, coisa isso é legal que você está falando, porque quando a gente põe o que o outro quer ou faz o que o outro quer, também é meu lado sombra. Porque a pergunta é, por que, que eu não quero assumir que eu não quero fazer? Por que, que eu tenho que agradar o outro? Por que, que eu não quero olhar isso para mim? Por que, que eu gosto, sei lá, de uma calça largona e o outro quer que eu use uma calça justa? Por que, que eu tenho a necessidade de agradar o outro? Porque eu não quero olhar que meu gosto é diferente e que eu não estou aqui para ficar agradando ninguém.
Mas se eu começar a agradar o outro, é eu esconder, empurrar, lembra? A bola. Então eu empurro no poço, né? E ela vai emergir em algum momento. Por quê? Porque eu estou sufocando quem eu sou de verdade, né? Quando eu faço o que o outro Sim. quer contra a minha vontade, é meu lado sombra, querendo agradar o outro e não me agradando. Então, eu estou escondendo de Não, mim e quanto mais a gente sufoca essa sombra, né, isso. mais a gente fica tentando colocar debaixo, né, a poeira debaixo a sujeira debaixo do tapete, na verdade, mais ela cresce. Mas E ela aí quer, vai ter, e aí tem uma hora que ela explode, vai né? explodir. E aí são onde muitas vezes geram esses processos, né? Ou a pessoa tem às vezes ataques de fúria que ninguém Uhum. entende por quê, né? E a gente vê Não, vários casos, é só, noticiários, né? inclusive, né? Vários no noticiário, né? A gente vê, por exemplo, até mesmo casos dos meninos Columbine, né? Ficou recebendo lá um monte de bullying e foi reprimindo aquilo, reprimindo aquilo, reprimindo aquilo, e um ataque de fúria pode causar realmente violências Então, extremas, isso, né? exatamente. Ou então a pessoa, se é uma pessoa que tem uma característica que ela é mais tímida, ela o que que ela Uhum. faz? Ela vai se encolhendo e entra nos processos depressivos, Uhum. né? E inclusive a gente vê aí, por exemplo, o aumento, como que estão as taxas de suicídio. Sim, porque ela não aguenta, né? Ela não aceita, Ela não né? aguenta. Reprime. É uma Muitos dor, é uma... nem reconhecem, né? Não conseguem, né? não Ela, conhece ela reconhecer. não consegue, que é o desconhecido, né? Ela não consegue acessar isso dentro dela. E é legal a gente falar, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas estão vivendo isso nas próprias casas, né? Com os Sim. familiares ou com algum deles, né? E aí ela vai ter um novo olhar. Por que, que aquela pessoa tem uma agressividade? Por que, que ela fica sempre criticando as outras pessoas, né? De uma forma exagerada, né? Por que, que ela, tudo ela não gosta, tudo ela, né, tem uma repulsão, né? Que você falou no início. Justamente é por isso, né? Por que, que ela nunca está satisfeita, né? Igual quando é casal, por que, que a pessoa que vive junto está sempre criticando a outra e tal? É uma coisa que é para ser olhada com muito carinho. Por quê? Porque alguma coisa dentro dela não está em agrado. Né? Ela está tendo alguma dificuldade com ela mesma, uma insatisfação que ela não consegue acolher, e aí ela faz a projeção, entende? Aí o outro está fazendo algo que ela acha, né? E não é nada disso. A insatisfação é com ela mesma. E é claro, obviamente, que o parceiro, né, o casal, um dos dois também, sempre tem alguma coisa de diferente, né? E isso faz até parte da nossa vivência do agora, né? Que são as Uhum. diferenças, que são os opostos que se atraem um pouco pela dualidade. E até aí é compreensível. Agora, quando é de forma exagerada, né? Elogio demais ou crítica demais, tem que olhar. Porque algo está em desalinho aí, vamos dizer assim, está no É. excesso. E assim, também podemos, quando a gente fala muito em projeção também, né? Quando fala, não, porque a gente projeta no outro, projeta também, acabam que muita gente entende isso também só como uma coisa negativa. E não Não, é. não. O Porque, exagero do porque positivo também, né? se, não, eu falo porque também se a gente não projeta no outro, a gente nunca vai conseguir Não enxerga, né? a gente não vai conseguir estabelecer uma conexão com o mundo também. Porque Sim, a gente só claro. conhece, né? A gente só reconhece aquilo que a gente conhece, Sim, né? sempre. E Então, assim, também projetar é projeção, é prestar atenção, né? Por que, que eu estou projetando, se isso é uma coisa boa, né? Porque lembra, a gente comete os pecados é no exagero mesmo, né? Então não importa se é uma coisa boa ou ruim, são exageros, né? E tudo que é demais é alguma coisa tá um desequilíbrio aí, então tem que prestar atenção. O que está fazendo ter esse desequilíbrio, né? Por que eu tenho essa necessidade de fazer um exagero com relação àqueles movimentos?
Então, é perceber, se perceber, né? Eu acho bacana a gente prestar atenção como funcionamos, porque tudo isso, para nós, a gente está em transformações, né? A gente está nesse movimento de transformações. Mas eu acredito que é muito importante a gente prestar atenção em tudo, né? E assim, prestar atenção e entender, né? Sim, Aquela questão realmente da polaridade, né? Por exemplo, eu sinto muito exatamente. medo. Então, se eu estou sentindo muito medo, o que está me faltando? Está me faltando Uhum. coragem, né? E É. aí também eu acho legal também, assim, e muita gente que fala também que o medo também em relação com o amor, né? Quando a gente fala de Uhum. polaridade, seria medo e coragem. Mas o que me dá coragem? Né? O que dá É. coragem é o amor. Porque assim, Uhum. se eu tenho amor próprio, né? Eu me encho daquela motivação e daquela coragem para falar, não, eu sou mais eu e eu vou. Ou o amor pelo Uhum. outro, né? Também pelo próximo, que aí você se imbui e fala, não, eu vou fazer isso porque vai ser legal, eu vou ajudar um monte de gente, isso vai ser bom Uhum. para mim e vai ser para o outro, né? Eu acho É também uma legal falar isso. motivação, né? Exatamente, né? Então, se eu tô triste, né? A tristeza com a alegria. Então, o que que me falta, né? Uhum. Por que que eu tô tão triste? O que que vai me fazer ficar alegre, né? Então, a gente Uhum. sempre tem que entender essa questão da polaridade, entendendo que também não adianta, porque eu brinco, né? Eu sempre desconfio de gente muito feliz. Aquela pessoa que nunca tem problema. A pessoa fala, não, minha vida tá ótima, não sei o quê. E aí, aí quando você vê, a pessoa carrega dentro dela assim, dores Que intermináveis, mas ela horror. precisa, porque ela precisa mostrar para a sociedade que ela está sempre feliz. Eu falo, gente, então desconfie de quem sempre está muito feliz. Porque não é, gente, a gente está num planeta que a gente ainda, né? A gente vive, a gente está numa evolução, então a gente tem dores e amores, né? Vai ter sempre. Não adianta Uhum. a gente falar assim, não, porque eu agora vou entrar no caminho espiritual e agora eu só vou falar baixinho e agora eu vou ser uma pessoa calma, eu Do não ser terei de luz. problemas porque eu encontrei minha de luz, né? E a pessoa Nós e por somos, né? dentro ela tá se remoendo, né? Ela tá se remoendo. Querer Então, matar cara, meio não, tem mundo, dia né? que tá pé da a gente tem que estar pé da vida, tá pé da vida. E a gente tem que ser a gente tem que aprender a ser mais transparente, tá? E não é Uhum. para ser e não é assim, ah, vou falar o que eu quiser, né? Tipo, ah, é porque agora também não, também não é para ser o sincerão, né? Porque às vezes a sinceridade ela causa dor no outro, quando é aquela pessoa que não sou extremamente sincera. Eu falo isso porque eu tive que aprender comigo. Que eu sempre fui, eu sempre Uhum. falei, ah, minha maior qualidade, meu pior defeito é a sinceridade. Por quê? Porque eu sou aquela que faz, né? Ainda faço isso, tenho que controlar, tipo, de falar, né? Ser sincera e falar, e isso às vezes dói na pessoa, né? Às vezes, gente, então assim, né? Então, é bom Parcimônia, você né? Vamos falar ter. isso. É bom você falar isso, porque assim, ó, é, ser sincero, tá me ouvindo? Oi, voltou. Então, é bom você falar isso, porque assim, ó, ser sincero é uma característica, né? Então, é a sua personalidade. Então, assim, reprimir é não olhar para o seu lado sombra, lembra? Então, por exemplo, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora eu tô. Tá? Eu acho que eu tô precisando de. Acho que eu tô precisando de um celular novo. É, Cada hora é uma coisa. mas de boa. Então, o que a gente está falando? É, Agora até fugiu. cara, confesso que agora perdi a meada.
Gente, lembra a gente aí, alguém lembra a gente aí que a gente estava falando, que eu É, confesso que agora eu perdi a meada. A gente também, a gente já está quase uma hora já já. está no fim, né? Alguém tem pergunta, É, gente? alguém quer fazer alguma pergunta para a gente falar junto? Fazer um pedido online? Pedido online, aniversário está chegando, então, gente, já fica a dica aí de presentes. Ah, isso é bom, né? É verdade. Quando que é? Em junho? Na maio, Ai, tá pertinho, mês que maio, vem. 22 de maio, Vai, semana que vem certinho. quase, Então já né? fica aí a dica. Muito perto. Não, ainda falta. Ainda vou entrar no Inferno Astral semana que vem, a partir do dia Nossa, 22, a a gente Bia entra no se Inferno prepara, hein? Oi, Astral. tadinha da minha amiga Bia. Hoje, gente, só fala pra ela que ela quer passear em São Paulo. Ai, ai. Estavam falando do medo, ó. É verdade, a Beatriz Do lembrou. medo. Que você falou do sentimento do medo, da coragem, do amor próprio, Isso, né? É isso mesmo. assim, porque eu estava refletindo sobre isso hoje, né? Até preparando a live e tal, Uhum, que eu estava assistindo alguns vídeos, né? Dos estudos das leis herméticas e tal, e aí as pessoas sempre falam, né? Quando vai falar de polaridade, sempre fala do medo e né? Polaridade, medo, coragem, né? Seriam as polaridades. uhum, E aí, lendo um livro, O Conflitos Existenciais, da Joana d'Angelis, ela fala do medo que ela fala que só se vence o medo com o amor. uhum. E aí fiquei refletir sobre isso e eu falei, realmente, porque a coragem, você tem que ter um amor, porque um amor, claro que assim, se a gente falar de instinto, né, de tipo, né, aí não, mas aí eu fiquei refletindo sobre isso. Aí eu pensei, poxa, é verdade, assim, tem a polaridade, são medo e coragem. Mas sem o amor, a gente congela, Sim, é. né? Porque eu acho que o que motiva Então, e é o o que que nosso é o amor. amor? Primeiro, O que que é o amor? cara, o amor é você ser integral com você, é você Isso, é sentir, aceitar do jeito que né? você Que é, você tá com seu lado aceitar, sombra, seu aceitar do jeito lado que você é. não tão sombra, né? Acolher você do jeitinho que você é, entender que tem momentos que você vai ter preguiça, né? Que é tão criticado, vai ter momentos que você tem inveja, você vai ter momentos que você tem ódio de alguma situação, de alguma pessoa, que você vai ficar irado quando Eu acho que for é tudo. contrariado, mas que você vai saber acolher Sim. também isso dentro e fora de você. Por quê? Porque isso faz parte da gente. Né? A gente está aprendendo a lidar com as nossas emoções mediante as situações. Então, quando eu entendo isso e começo a aceitar mesmo como funciona o meu sistema, eu me acolho. Se eu me acolho, eu estou em amor. Né? E aí pouco importa o que o Sim, e outro é pensa importante, de e mim, assim, né? sim, até porque primeiro você se ama, depois ama o mundo. Exatamente. Isso. Se você não se ama, como você vai amar ao outro? Não tem, né? Não dá, né? Não dá. Você não tem como, porque a gente só, de novo, né? A É. gente só conhece, né? A gente só é aquilo que a gente conhece, né? A gente só Isso. reconhece A aquilo que gente a gente conhece conhece. isso. Eu sempre troco, É. né? Então, assim, se eu não me amar, como eu vou amar o outro, né? Fica difícil, Fica. não é possível. E aí, e às vezes as pessoas estão tão essa coisa, porque buscando tanto no externo, Uhum. o que na verdade está dentro, né? É sempre falando, a gente tem que olhar para dentro, então e sempre se questionar, mas por que que eu tô tão irritado? Uhum. Por que que eu tô tão
por que que eu tô com essa preguiça tão enorme? Uhum. Por Né? que que Porque eu o tenho que faz mal são os necessidade, excessos, ó, isso tanto é um tema bacana também, ó. Por que que eu tenho a necessidade de ser aplaudido pelo outro por algo que eu estou fazendo? Né? Por que que eu preciso ter essa confirmação, né? Que o outro me aprove naquela minha escolha. Quando isso acontece, eu não estou tendo o meu amor por mim, por algo que eu faço, que eu produzo. Porque eu preciso ser aceito pelo externo. E quando eu tenho essa necessidade, eu não estou em produção do meu próprio amor. E isso é uma coisa que a gente precisa entender e admitir, né? Que se eu estou nesse movimento, é também algo que está inserido dentro de mim por algo que eu tenho e que eu não acolho, né? Meu lado sombra que eu não quero acolher, não admito que estou assim. Enquanto eu não faço isso, essa aceitação comigo, não para o externo, eu não consigo entrar nesse amor, né, dentro de mim. Eu não consigo sentir o que é. Né? E o amor isso é um momento de felicidade dentro de mim. Né? Eu sou feliz, sinto prazer naquilo que eu faço. Isso é estar em amor. Né? quem está perguntando, a live vai ficar gravada no canal da Ana. É. Né? Então depois, quem quiser compartilhar e repassar, quem gostou da live, né? Sempre legal, manda para os amigos, manda para os inimigos também, manda para todo mundo. É bom que todo mundo se conhece, se reconhece. Então, eu vou me despedindo de vocês. Obrigado por estarem aqui com a gente. Tá? E até a próxima live. Tá bom? Obrigado por estarem aqui. Beijo.